Muito cuidado porque o Bitcoin pode estar formando uma armadilha. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que teve um dia de leve alta nesta terça-feira. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos do dia. Tivemos algumas coisas importantes acontecendo. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem um sinal muito preocupante, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. Se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, vai ser o primeiro link que vai estar aí, vai ser o primeiro comentário desse vídeo. Lá vocês ficam sabendo das notícias em primeira mão, das coisas que estão acontecendo no mercado. E se vocês ainda não têm conta na corretora Coinex, pessoal, aí embaixo vai ter o link também no primeiro comentário para vocês criarem conta nessa corretora. Ela tem vários recursos, pessoal. Ela tem mercado spot com muitas criptomoedas disponíveis, tem milhares de tokens aqui que você pode estar negociando nessa corretora, tá? Muitos tokens que ainda não estão em outras corretoras costumam estar por aqui. Ela também, pessoal, tem um mercado de futuros, tá? Onde além de você poder negociar aí, apostar na queda, na alta de um ativo, ela também tem um simulador onde você consegue treinar antes de usar os mercados futuros. Isso aqui é gratuito, você cria a conta aqui no simulador e já pode começar a negociar aqui na conta de simulação e aprender a usar esse tipo de negociação em futuros, tá? Que é muito importante antes de você colocar dinheiro de verdade em uma negociação. Tem também recursos aqui de staking, pessoal. Tem recursos aqui de mineração que você consegue fazer dentro da própria corretora, tá? Tem airdrops também. Enfim, tem várias coisas aqui. Tem a negociação de pré-tokens. Você consegue negociar e ganhar com a oscilação de tokens que ainda nem foram listados no mercado, tá? Então tem muita coisa legal aqui. O link vai estar embaixo para você estar criando sua conta se você ainda não tiver essa conta. E pessoal, vamos lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E indo aqui para o gráfico do Bitcoin, tivemos um dia relativamente parado, com uma leve alta ao longo do dia, mas pessoal, muito cuidado porque o Bitcoin está em uma região de resistência. Essa região aqui dos 88, 90 mil dólares é uma região que o Bitcoin não tem conseguido passar nas últimas semanas, e isso é um sinal de alerta para quem está pensando em comprar agora, abrindo uma posição de trade, pensando no curto prazo. Atenção, pessoal, o pessoal confunde muito isso, tá? Não estou falando de quem está comprando para fazer hold para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Estou falando de quem está querendo comprar para lucrar daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Tem que tomar muito cuidado, porque essa região dos 90 mil dólares, ela tem sido suporte e resistência nas últimas semanas e não tem deixado o Bitcoin passar para cima, tá? A gente também consegue desenhar aqui uma linha de tendência de baixa que vem segurando o Bitcoin, impedindo que ele retorne para alta nas últimas semanas, desde o final de janeiro, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque apesar aí da subida nos últimos dias, a gente está em uma região de resistência. A gente também tem que lembrar o que foi o catalisador dessa subida dos últimos dias, que foi o Donald Trump no domingo em uma entrevista, se eu não me engano, The New York Times, tá? Ou não, eu não estou lembrando agora qual jornal americano foi, mas enfim, ele falou que haveria flexibilidade nas tarifas. Aquele velho jogo do Trump que cada hora muda de ideia, cada hora fala uma coisa, um dia fala uma coisa, no outro dia fala o contrário, e ele fica fazendo o mercado subir e cair com isso, e a gente não sabe se ele vai sustentar essa narrativa até o dia 2 de abril, que é o dia em que as tarifas vão entrar em vigor, as tarifas recíprocas. E pessoal, o que está mexendo com o mercado ultimamente é muito mais as tarifas do Trump do que, de fato, a questão da macroeconomia ou até mesmo das análises aqui de gráfico, de sentimento, tá? De qualquer forma, na análise dos tempos gráficos maiores aqui, gráfico diário, a gente continua em tendência de baixa e o Bitcoin continua naquela situação em que ele rompeu para baixo um topo duplo com alvo lá nos 73, 74 mil dólares. Então a gente ainda tem o risco de o Bitcoin ir para aquela região. Enquanto ele não romper para cima essa região dos 90 mil dólares, infelizmente, a gente continua aí nesse cenário em que o Bitcoin pode cair novamente e buscar ali a região dos 73, 74 mil dólares, tá? A gente também não pode, pessoal, deixar de falar da situação das principais notícias aí do mercado americano, né? Hoje a gente teve mais um dia de alta no SP500, mas não foi uma alta como a de ontem, foi uma alta aí mais leve, mais moderada. E se a gente for considerar, pessoal, o que a gente teve aí de alta no mercado hoje, a gente não deveria nem ficar muito otimista, tá? Porque
quando a gente olha aqui para os indicadores, pessoal, macroeconômicos, meus amigos, hoje a gente teve o dado de confiança do consumidor dos Estados Unidos relativo ao mês de março, que veio muito ruim, tá? E se a gente voltar aqui na série histórica, pessoal, a gente vê que esse nível que a gente teve hoje aqui do confiança do consumidor, que veio 92,9, ele é o mais baixo desde 2021, meus amigos. Desde 2021, tá? Para ser mais específico aqui, desde o mês de fevereiro de 2021, quando a economia ainda estava se recuperando da questão da Covid-19, da pandemia, tá? Então, isso daqui é um sinal preocupante, tá? E pior, né? Quando a gente dá um zoom aqui, vou dar um zoom aqui nos últimos meses para vocês verem, olha o que está acontecendo com esse indicador aqui de confiança do consumidor desde o mês de dezembro, tá? A gente está tendo, desde o mês de novembro, na verdade, está tendo uma queda na confiança do consumidor dos Estados Unidos. E isso é algo preocupante, pessoal, porque a confiança do consumidor caindo pode ser sinal de que a economia americana está entrando ou está indo aí aos poucos para uma recessão, tá? Existe uma expectativa de que a inflação não caia tão cedo, pelo menos neste ano de 2025, já que o Donald Trump está adotando ali tarifas que vão encarecer os produtos e, consequentemente, gerar inflação nos Estados Unidos, e aí cresce o risco de estagflação, porque você está tendo sinais de desaceleração da atividade econômica, que a gente vê aqui a confiança do consumidor caindo mês após mês, outros indicadores também mostrando uma queda na atividade econômica, ao mesmo tempo que a inflação não vai tão cedo para a meta de 2%, tá? Então isso aqui é um cenário ruim, tá? E permanece aí no meio disso tudo aquele clima de incerteza de como que o Donald Trump vai conduzir essas questões das tarifas, né? Se ele vai, de fato, fazer aquilo que ele prometeu na campanha, que é ser radical e tal, colocar tarifa em todo mundo, ou se ele vai pesar as coisas e vai com calma, né? E o mercado está muito ansioso, tá? No domingo ele sinalizou algo aí mais tranquilo para o mercado, mas o mercado segue meio que na dúvida. Será que o Donald Trump ele vai fazer o que o mercado, fazer o que ele falou no domingo ou não? A gente nunca sabe o que esperar do Trump, tá? A gente também teve, pessoal, as vendas de casas novas de fevereiro que vieram abaixo da expectativa. A expectativa era 682 mil e foram 676 mil, tá? O que mostra aí que a gente está tendo, sim, hoje, sinais de desaceleração econômica nos Estados Unidos. Então era um dia porque era para o mercado não estar muito feliz com o que a gente está vendo, tá? Amanhã não temos nada de relevante, pessoal, para os mercados. Tá, tem que falar aqui dos indicadores de sentimento do TRDR, indo aqui para o Long Short Ratio. Está negativo, mostrando que a gente tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, mas nas últimas horas aí o Open Interest caiu bastante, o pessoal tem fechado posições. Tá? O funding rate também está negativo. Então, se a gente olhar aqui os indicadores do TRDR, eles estariam, em tese, aí, indicando uma possível alta. Mas tem um porém. O Liquidation Rich Map da Highblock continua nos dizendo que podemos ter uma grande armadilha para quem está apostando nessa alta dos últimos dias. Tá? Isso porque a gente, olhando o mapa de calor, não vê tanta liquidez acima, mas vê muita liquidez abaixo, principalmente ali na região dos 82.600. Tá? Então, o que o mapa de calor está nos mostrando aqui agora é que se as baleias tiverem uma oportunidade de jogar o Bitcoin lá nos 82, elas vão jogar, porque tem bastante liquidez ali e elas vão conseguir tomar dinheiro do pessoal que está alavancado nos últimos dias apostando na alta, se o Bitcoin cair ali para aquela região dos 82.600, 82.700, por aí, tá? Temos sim um ponto de liquidez acima ali nos 92, mas o mapa de calor está indicando que nos últimos 7 dias temos mais liquidez abaixo do que acima, o que é aí um sinal de alerta para os investidores. E, pessoal, a gente não pode deixar de olhar para o gráfico das principais criptomoedas, tá? A dominância do Bitcoin teve mais um dia de leve queda, mas não conseguiu invalidar aquele possível cenário do triângulo ascendente que pode ser formado se ela romper para cima os 62,3% ali da dominância, tá? Ethereum, meus amigos, teve um dia aí de leve oscilação, né? Caiu um pouquinho, mas ela não conseguiu romper para cima ali os $2.100, então a gente continua naquele cenário do topo duplo com alvo na região dos $1.100. Solana, meus amigos, gráfico da Solana estava tendo alta aí hoje, tá? E a Solana, nos últimos dias, ela rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá no 152, já chegou hoje lá no 147, quase
no alvo aqui dessa figura, tá? Mas isso aí tem a ver com algumas notícias aí que saíram hoje relacionadas à Solana. Nos últimos dias a gente tem tido notícias boas aí relacionadas à Solana, tá? Mas não são coisas aí que, por enquanto, indicam uma reversão de longo prazo. Indica que ela pode chegar ali no 150. A da Cardano, meus amigos, também teve um dia aí mais estável, tá? Mas infelizmente não conseguiu invalidar aquele topo duplo com alvo nos 55 centavos de dólares. Então Cardano segue com aquele alvo, tá? Binance Coin, meus amigos, caiu um pouco hoje, mas ela ainda segue dentro daquele cenário do possível triângulo ascendente que vai ser confirmado se ela romper para cima os 640. Se ela romper os 640 para cima, o alvo vai estar lá nos 696. Tá? XRP, meus amigos, Ripple, tá? Gráfico da Ripple aí tá bem parado aí nas últimas horas, nos últimos dias, né? A gente teve aí mais uma notícia hoje aí boa para a Ripple relativa àqueles processos lá que ela vem sofrendo da SEC, né? Alguns acordos aí em que estão sendo encontrados aí algumas soluções para os desentendimentos que haviam, mas não temos aqui um padrão gráfico muito claro para a Ripple para a gente. Não temos aqui um padrão gráfico muito claro para a gente poder fazer alguma projeção de preço, tá? Outra moeda importante, pessoal, Dogecoin está subindo mais hoje, chegou ali nos 19 centavos. Eu não vi notícias aí que justifiquem uma alta da Dogecoin nos últimos dias, mas fato é que ela engatou o movimento e está consistente nos últimos dias, tá? E se a gente fizer aqui, se a gente quiser encontrar um alvo, né, vamos tentar saber até onde ela pode subir. A gente pode desenhar aqui uma bandeirinha de alta aí, rompida nas últimas horas, tá? Se a gente fizer uma projeção de alvo aí para essa bandeirinha de alta, a gente teria alvo lá na região dos 20 centavos. Então, o Dogecoin pode estar indo testar os 20 centavos, que é um valor redondo e pode vir a ser uma resistência no momento, tá? Tron, meus amigos, teve mais um dia aí estável, tá? Mas ela ainda não descaracterizou aquele topo duplo com alvo lá nos 21 centavos de dólares. Tom tá andando de lado, sem padrões gráficos. Avax, meus amigos. Avax já bateu o alvo ali daquele ombro cabeça ombro invertido que a gente havia desenhado no gráfico aí nos últimos dias, tá? Tivemos muitas notícias boas para Avax nos últimos dias. Esse ombro cabeça ombro invertido, na verdade, ele demorou muito, né? Eu até desacreditei dele porque ela ficou lateralizando, mas agora a Avax chegou numa região de resistência, então tomem cuidado, tá? Aave bateu no alvo daquele topo duplo nos últimos dias, bateu no alvo do fundo do topo duplo de ontem, no fundo duplo dos últimos dias, e agora não consigo ver por enquanto padrões gráficos novos aqui para Aave, tá? Ela pode formar aqui no gráfico de uma hora um triângulo descendente se ela romper para baixo essa região aqui de aproximadamente 185, mas ainda não rompeu, tá? Caso esse rompimento ocorra, a gente pode ter um alvo ali para Aave lá na região de aproximadamente 180 dólares, que é uma queda aí relativamente pequena, tá? Pendle aí não teve padrões novos hoje, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Sui, tá? Sui também teve um dia aí de alta, mas ela ainda não conseguiu descaracterizar aquele triângulo descendente com alvo lá na região de 1,50 dólar. NIR, pessoal, NIR está subindo um pouco hoje e ela está prestes aí a descaracterizar aquele topo duplo com alvo lá em 95 centavos de dólares. Mas ela precisa de demonstrar força, a gente precisa que a alta do mercado continue aí nos próximos dias e nas próximas horas. E eu irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau, tchau.